Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e mais um vídeo de pedagogia. Hoje vamos falar sobre didática, estamos usando o livro do José Carlos Libânio, tá certo? Vamos falar hoje sobre princípios básicos do ensino. Já comecei essa playlist, já tem vídeos sobre isso, porque são vários princípios e ele vai explicar cada um desses princípios, tá certo? Olha só, então é importante você ver os outros vídeos também. Vou deixar aqui em cima para vocês o cardzinho. Quando você acabar esse vídeo aqui, por favor, dirija-se à playlist e assista os outros vídeos para você pegar a explicação por completo. Hoje nós vamos falar sobre um dos princípios é assegurar a relação conhecimento-prática, tá certo? Isso é muito importante, a gente vai ver no decorrer das pontuações. Já pega a sua folha e vamos fazendo as pontuações, tá? Só para revisar uma coisa importante, nos princípios básicos do ensino existem várias estruturas, existem vários modelos. Esse é um modelo tirado do livro do José Carlos Libânio, tá certo? O Didática, inclusive você precisa comprar esse livro, o link tá aqui na descrição. Ele é top demais, tá certo? E cada ponto ele é uma estrutura importantíssima e principal no que diz respeito a construir a minha forma de ensino. Então, dentro de todo esse método aqui, você vai colocar os seus traços. Mas esses métodos são importantes na didática porque eles te dão, quanto mais desses métodos você dominar, mais dessas fórmulas você dominar, mais vai ficar interessante, mais contato vai gerar, mais engajamento, mais transmissão de conteúdo, mais absorção de conteúdo, né? Mais qualidade de forma geral. Então, aqui a gente vai falar do conhecimento, certo? Da relação do conhecimento com a questão prática, certo? Parece que é uma coisa que é meio aleatória, porque parece que todo mundo sabe que tem que ter conhecimento, tem que gerar a questão de aplicar na prática, mas não é tão simples assim. E por isso que ele aborda esse tema. Então vem comigo. Primeiro ponto importante, conhecimentos sistematizados. A gente tem que entender, a primeira questão é que existe uma exigência da vida prática. Nós estamos aqui na vida prática, o mundo está acontecendo, o mundo está girando, a sociedade está se desenvolvendo, a tecnologia está se desenvolvendo, as relações humanas estão se modificando. Então, existem exigências nessa nossa vida prática. E da onde que vem, então, esse conhecimento sistematizado? Existe uma sistematização, né? Vai ser montado um sistema de ensino e ele serve para te dar, levar até você o conhecimento necessário para você conseguir agir no mundo, aplicar esse conhecimento no mundo e até se desenvolver como indivíduo, certo? Então, da onde que vem essas matérias da escola? Essas matérias da escola, essa construção, é um conhecimento que foi sistematizado, colocado em um sistema, certo? Da onde que vem? Das necessidades da sociedade atual, tá? Então, cada momento a sociedade tem uma exigência prática e a gente precisa absorver conteúdos práticos para essa sociedade, tá? Por isso que tem no ensino médio aquela dinâmica de você chegar até determinado ponto, você pode escolher uma quantidade de aulas que são mais direcionadas àquilo que você tem mais interesse. Porque faz todo sentido. Se você gosta mais de biologia, mais de ciência, você vai ficar perdendo anos ali fazendo matemática, né? E filosofia, história, sendo que você pode se dedicar um pouco mais a isso, né? Lógico, não abandonando o básico necessário. Mas algumas matérias que você não precisa mais ter, né? Que seriam, vamos dizer assim, para sua visão de futuro profissional, seriam uma encheção de linguiça, seria interessante você se dedicar um pouco mais naquela matéria que é mais próxima do que você deseja. Então tem muitos adolescentes que já estão decidindo mais ou menos em que matéria se direcionar, em que dinâmica futura se direcionar. Eu, por exemplo, quando cheguei ali nos 16, 17, quando batei os meus 18, eu já sabia que eu era das ciências humanas. Eu já sabia, eu queria aquilo. Na minha época eu não pude escolher. A maioria das matérias de ciências humanas já estavam acabando com a filosofia, a sociologia na escola então era lenda. Então eu não pude ter esse prazer. Mas esse modelo é interessante por causa disso. E aí você entende o porquê que existe um sistema, que é o quê? Para suprir essas necessidades da vida prática, certo? Então, isso é importantíssimo. Beleza, então, primeiro ponto, exigências, tá certo? Para você entender o modelo didático de conteúdo que é criado e para que serve, tá? Segundo ponto, o mundo do trabalho e cidadania, eles são
dois grandes grupos, entre outros, né, mas dois grandes grupos que vão exigir da sociedade uma certa formação. Então, a cidadania está envolvida na dinâmica do envolvimento e da convivência dos indivíduos naquela sociedade. Uma questão de cidadania, por exemplo, é você entender o básico do nosso sistema político. Um detalhe aqui do voto. Você participa do voto como cidadão, existe o horário eleitoral e você vai ter ali uma quantidade de propaganda que vai alcançar você como cidadão. Você como cidadão também tem toda a liberdade, enquanto não tiram ela de você, você tem toda a liberdade de procurar saber mais sobre política, partidos. E o que é isso? Isso é a cidadania, ela exigindo de você um certo conhecimento, uma certa habilidade para entender a sociedade que você vive. E outra questão, como a gente disse aqui, é o mundo do trabalho. Afinal de contas, a sociedade moderna ela está baseada no mundo de trabalho, tá? Então é um mundo onde as pessoas trabalham para produzir e reproduzir as coisas e se desenvolver. Então, o mundo do trabalho é outro grande bloco que vai exigir desse sistema, tá? Desse ensino sistematizado, uma certa qualidade. Até aqui tá bacana, entendeu? Beleza, então você já entendeu essa questão do porquê que o conhecimento é sistematizado. Só você sabendo por que o conhecimento é sistematizado é que a didática vai fazer sentido para você, tá? Então espero que você já tenha pegado. Segundo tópico importante, tá? Dominar conhecimentos é saber aplicá-los. Isso é muito importante. Lógico, calma que a gente já vai falar sobre um detalhe. Você pode pensar assim, pô, mas dominar um conhecimento é saber aplicá-lo? Mas, eu fui bem em tal matéria, mas assim, eu não sei explicar ela. Então, aí que está um problema. Se você foi bem nela, pode ser que você foi bem, aí eu vou dar um exemplo da faculdade clássico, né? Às vezes a pessoa tirou 8, 8,5, 9 ou 10, e isso ela supõe na cabeça dela que ela aprendeu, né? Que esse conhecimento internalizou, mas não é assim que funciona. Existem vários mecanismos, inclusive cerebrais, né, do nosso sistema de aprendizagem, de atenção e tudo mais, de absorver conteúdo, ou de passar conteúdo, né, ou de troca de conteúdo, que eles são muito momentâneos, que eles não ficam gravados como conhecimento na nossa cabeça. Então, se você não consegue passar aquilo que você acha que conhece, existe um grande problema. É só você olhar no mundo real. Como é que funciona o mundo real? No mundo real funciona assim. Se eu falar para você, quem você acha um cara que tem conhecimento em medicina? Que você conhece, assim, que você já viu? Com certeza você vai indicar algum médico com um detalhe, um médico que você ouviu falar do conhecimento. Então, logo, a gente consegue entender que expor o conhecimento é dominar o conhecimento, é você ter a capacidade final de construir ele de forma externa, para fora, certo? Porque muita informação entra na nossa cabeça, muita informação desaparece, pouca informação fica retida e menos ainda se torna conhecimento. Se torna de um nível tão concreto que a sua mente é capaz de puxar lá para frente e jogar para fora, certo? Então, é importantíssimo a gente entender que o conhecimento é saber você aplicar aquilo, tá? Isso que é você dominar um certo tipo de conhecimento. Então, 2 pontos importantes para a gente pensar, né? A gente tem a questão de explicar os fatos, né? O conhecimento ele tem esse poder e essa função, explicar os fatos, que é quando, por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a teoria e estou explicando essa teoria, tá certo? Isso é importante. Por quê? Porque eu li essa teoria, li o livro, fiz marcações, refleti, pensei, entendi, fiz os tópicos, bato o olho no tópico e explico para você. Então, explicar os fatos. O meu nível de conhecimento, a minha dinâmica de conhecimento me dá a capacidade de ler e explicar para você os fatos. Isso é um ponto importante. Outra capacidade do conhecimento, para que serve o conhecimento, é para transformá-los. Você tem um conhecimento para transformar esse conhecimento. Isso é importante. Por exemplo, eu estou com conhecimento desse texto agora, tá certo? Li já, fiz um negócio aqui tudo. Estou explicando para você, mas presta atenção, eu não estou lendo o texto. Eu estou passando para você tudo aquilo que eu já armazenei e no que eu passo para você, muita coisa não está exatamente como está escrita. Eu estou interpretando e na minha interpretação tem exemplos. Então eu estou pegando esse conhecimento e eu também estou modificando algumas coisas. Como por exemplo, eu vou dar exemplos aqui que não estão
no livro? Porque o autor, ele viu que não precisa desses exemplos. Só que eu, com a minha didática com vocês, acho que precisa ser melhor esclarecida para vocês. Então, eu vou lá e crio exemplos. Eu crio a partir de um conhecimento que eu já tenho. Então, esse conhecimento que eu já tenho vai servir para eu pegar ele todo ou partes dele e transformar isso. Isso é muito importante. Então, essas são duas grandes funções do conhecimento. Isso é importantíssimo para você entender. Por quê? Você já entendeu por que o conhecimento é sistematizado e as suas duas grandes funções, certo? E você vai ver que é isso e é o porquê que ele é sistematizado, o porquê que ele tem tanta função importante que nós devemos usá-lo de uma forma mais organizada possível. Próximo ponto importante, ligação entre teoria e prática docente, tá? Uma coisa importante que a gente tem que entender, e existia um grande debate sobre isso, hoje em dia esse debate é muito curtinho, quase não tem voz, tá certo? Que é o seguinte, existia uma ideia, ainda existe, a gente vai falar sobre algumas linhas, tá certo? A ideia de que você tem um conhecimento prático e um conhecimento teórico. Existia a falsa ideia de que o conhecimento teria que ser teórico-prático. Existem hoje muitas pessoas que acreditam que o conhecimento somente funciona se for teórico-prático. É um conhecimento que sempre tem que estar conectado à prática. Nunca pode ser uma teoria que não tem nada a ver com a prática, né? Então, ele tem que estar conectado diretamente à prática e ele tem que ser um conhecimento que automaticamente, imediatamente te leva a uma prática. E o conhecimento não funciona muito assim. O conhecimento, na verdade, a gente vai ter, quanto mais avança o ensino, quanto mais amplo ele fica, quanto mais bem estruturado ele é pensado, ele vai ficar sempre numa dinâmica de troca, que é importante para a formação e percepção do conhecimento e melhor assimilação do conhecimento. Vai ter uma troca que é do teórico para a prática e vice-versa, da prática para o teórico, do teórico para a prática, e algumas vezes isso vai acontecer numa dinâmica em conjunto, teórico-prático, tá? Então, a gente vai ter, para entender a tríade, né? O trio, as três forças do conhecimento, as três formas em que ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar de forma prática, e aí vamos colocar o exemplo, a mecânica, né? A mecânica pura e simples, né? A mecânica depois da teoria. A parte mecânica de você, vamos falar de um carro, você troca uma peça, tira, encaixa, sabe que essa peça encaixa aqui, vira ali, tira a mangueira, tal, tal. Isso é uma parte prática, né? Ela veio depois de uma parte teórica. Então, o conhecimento, parte dele vai vir na parte prática, vai vir de modo prático, tá certo? Outra parte do conhecimento vai vir de modo teórico, tá? Então, por exemplo, a matemática, grande parte da matemática que a gente estuda é teórica, não é prática, mas existe a parte prática da matemática, muito prática. Vamos pegar, por exemplo, a engenharia. A engenharia é uma parte extremamente prática, né? Da matemática. Depois vem a parte teórica, né? Você tem a parte teórica e a prática ali é de uma forma muito grande na engenharia, mas de parte teórica, a engenharia tem a matemática, que é muito teórica na engenharia, tá certo? Só que ela também vai passar para um lado prático muito rápido. Mede aqui, mede peso, faz uma série de questões matemáticas que são questões práticas. Então, o conhecimento prático, ele está dentro dessa dinâmica, tá certo? Ele está dentro de uma dinâmica onde ele transita e tem uma hora que ele vira teórico. E aqui na teórica, como eu disse, o conhecimento matemático, como na engenharia, eu estou dizendo, a parte matemática da engenharia começa totalmente teórica e vai acabar lá na parte prática, tá? Isso é só um exemplo. O próximo exemplo é o teórico prático, tá? O teórico prático é o seguinte, eu posso dar um exemplo aqui da biologia, né? Grande parte dele é teórico prático. Você tem grandes pesquisas, mas que são baseadas em uma prática. Pega, por exemplo, o estudo dos fósseis. O estudo dos fósseis, grande parte dos estudos dos fósseis, você pode fazer de forma teórico-prática. Como assim? Você tem que ter algum vestígio, algum pedaço de fóssil para você conseguir evoluir o seu conhecimento sobre ele, com análises, mais buscas e comparativos e tudo mais. Então, dentro da biologia, eu estou dando um exemplo, tá? Esses 3 exemplos que eu dei, eles não são tudo. São só pontuações para você entender mais ou menos aonde que mora cada um, né? O conhecimento teórico prático, estou dando exemplo na biologia, tá? Tem essa dinâmica de você automaticamente estar usando a teoria
e no mesmo momento está usando a teoria de forma prática, está pegando, está medindo, está reconstruindo com imagens aquele fóssil e fazendo toda uma série de pesquisas. Automaticamente aquele fóssil está ali, você está manipulando terra, pegando dados, indo até o local. Então tem toda essa parte prática, tá? Então, dentro dessa ideia entre teoria e prática, a gente já entende que o docente ele tem que entender essa tríade, tem que existir essa dinâmica do ensino, do conhecimento, aonde o conhecimento ora vai vir prático, ora teórico e ora teórico prático, certo? Esse é o ponto importante. Próximo ponto. Onde o mundo prático é muito grande. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui eu vou dar 2 exemplos, olha só. Onde o mundo prático é muito grande e o teórico é relativamente pequeno. Então, vamos pensar assim. Eu vou dar outros 2 exemplos, porque isso serve muito, galera. Muito para você pensar como é que você aplica certo conteúdo. É pensar o quê? Aonde que desse conteúdo a prática dele é muito grande e a teoria é muito pequena. Ou aonde desse conteúdo a teoria é muito grande e a prática é muito pequena. Porque às vezes a gente tenta forçar uma prática que aquele conteúdo na verdade é muito teórico, né? E isso precisa ser conscientizado entre a turma, precisa ser conscientizado entre os alunos, né? Porque se existe um mistério que não pode existir na sua didática, é no mistério de não, isso daqui vai ser tudo teórico, mas ninguém vai ficar sabendo, eu vou ficar só aqui. E às vezes o pessoal quer uma coisa mais prática, ou a prática vai fazer com que eles entendam melhor. Só que você sabendo que isso é muito teórico, vai ser difícil passar para a prática, mas eles vão ter super dificuldade de aprender a teoria, você consegue gerar alguma prática para esclarecer, elucidar e preparar a galera para a teoria, tá? Então, isso é importantíssimo. E aqui vai ficar essa pergunta. Onde o mundo prático é muito grande e o teórico é relativamente pequeno? 2 exemplos. Primeiro, história de fato. A história, o fator histórico, né? A história acontecendo no mundo real, ela é muito... O fator teórico dela é muito grande, tá certo? Aliás, o fator prático. O fator prático da história é muito grande. O que isso significa? A história está acontecendo em todo mundo, em todos os níveis, sem parar. Nesse momento eu estou aqui, deve ter assim, mais de 1 milhão de youtubers fazendo vídeo nesse exato momento. Agora, a minha teoria não consegue cobrir tudo isso. Vou falar sobre os youtubers que fazem vídeo à noite na sexta-feira. Acabou, sua teoria só consegue ir até aí. Você não consegue falar de cada um. Então, as teorias, elas são extremamente limitadas. As teorias da história, perto do que acontece, do que é acumulado de história. Inclusive, essa dinâmica de você olhar a dinâmica histórica da vida privada nos níveis nos níveis sociais menores, fora dos grandes acontecimentos, é um movimento histórico muito recente, né? Se valorizava muito as grandes situações históricas. Então, agora que isso tem trabalhado a questão da história, da investigação histórica, né, de construir uma historiografia, usando outras dinâmicas, né? Quando você vai fazer uma entrevista em um bairro e fala com os moradores, você está deixando só de relatar aqueles acontecimentos enormes do bairro, porque aquilo não diz tudo sobre o bairro. O que a gente está tentando entender aqui? Entendendo que a história, a dinâmica prática dela é muito maior do que a teórica. Agora, se você vai dar uma aula, você não consegue dar uma aula prática sobre história desse jeito. Vamos conhecer o bairro. Você não vai conhecer o bairro. Você vai usar teoria sobre conhecer o bairro, sobre observar o bairro, conversar com o vizinho. Você já passou por isso? O professor falou para você falar da sua vida, para conversar com seu pai, com sua mãe, para fazer a árvore genealógica, como é que era a sua rua, como é que era antes do seu bairro, antes de você nascer. Com certeza você já fez isso daí, né? O que é isso? É esse esforço de construção de identidade. Só que dentro disso tem o conhecer a sua localidade. Veja, a teoria não dá conta, então, de lidar com a prática, porque a prática é uma coisa muito extensa. Então, a teoria se detém aquele pedacinho ali, né? Aquele pedacinho, aquele movimento. Mas isso é importantíssimo para que você conheça e observe a prática da história, certo? Então, quer dizer, existem esses equilíbrios importantes. Coisas das quais a teoria é muito grande e a prática é muito pequena.
E como a gente está vendo na história, a história é muito grande, a história de fato, né? A história acontecendo é muito grande e a teoria é muito pequena. Outro ponto, que é o contrário, né? A gente pode colocar o exemplo da engenharia, né? Se a história é muito grande e a teoria é muito pequena, na engenharia a teoria é muito grande e a história nem tanto, né? A engenharia em si nem tanto. O cara estuda, porrada de anos e muita coisa, e quando ele vai utilizar, ele não vai utilizar tudo aquilo. Ele consegue absorver muito conhecimento de engenharia e ele não vai aplicar tudo aquilo, por exemplo, construindo uma casa, né? Então, o que eu estou mostrando aqui? Que é um recorte. Eu estou mostrando um recorte, eu não estou falando que é tudo assim. É um recorte, é para você observar que existe esse equilíbrio, esse jogo. Ora a teoria domina, ora a prática domina. Ora a teoria e prática andam de mãos dadas, certo? Importantíssimo. Próximo ponto, objetivo, certo? No final das contas, a gente tem o objetivo. O objetivo final de você dominar o conhecimento de uma forma sistematizada, conhecer que ele tem um equilíbrio entre teoria e prática, e que esse conhecimento precisa ser aplicado com essa dinâmica, com esses valores, o objetivo final disso é enriquecer nossa atuação no mundo. Por quê? Porque isso daqui é muito louco, né? Adolescentes perguntam muito isso. Mas por que eu estou estudando isso se eu não vou usar quando eu crescer? Exatamente isso. Essa é a grande questão. E já foi respondida, né? Por que eu vou usar isso? Eu ouvi, assim, vários exemplos. Bom, realmente, existe aquele conhecimento que, não vai para lugar nenhum. Existe outro tipo de conhecimento que sempre vão ter um desfecho. Na sociedade atual, muito do que se estuda, muito do que se aprende tem objetivos claros, outros objetivos abstratos. Só que todos eles carregam uma potência que eu escutei numa aula do Clóvis de Barros, que foi genial, esse resumo do que para que serve tudo isso que você está lendo, está estudando, está se envolvendo. Serve para você aumentar a tua capacidade de pensar e de raciocinar. E essa capacidade de pensar e raciocinar você aplica aonde você quiser. Muito louco isso, né? Então, muito do conhecimento, na verdade, ele não está atrelado à ideia de que... Ele não é para você ficar pensando se você vai usar ou não. Porque, na verdade, ele está fazendo parte de um enriquecimento de reflexos, de entendimento cognitivo, prático, e no final toda essa potência vai te servir para você aplicar na tua vida, e na tua vida prática, certo? Então esse é o grande objetivo. E fica até de resposta para você que vai ser professor, ou sei lá, trabalhar de alguma forma que vai passar conhecimento, se gerar esse tipo de pergunta, a resposta já é essa. Você aumentar a tua capacidade cognitiva, intelectual, e aí você aplica isso onde você quiser, essa potência, essa capacidade, certo? Então esse é o objetivo. Bom, beleza. Estamos explicando o que até agora? Estamos explicando a relação conhecimento e prática. E agora, lógico, José Carlos Libânio, sabiamente, ele vai dar o quê? Algumas recomendações práticas para atender a este princípio. Então, você já entendeu que tem um princípio e ele vai dar algumas recomendações. São 3 pontos que eu vou falar para você. Esses 3 pontos servem para você refletir sobre eles e quando estiver pensando a sua didática, como é que você vai passar, o que você tem que levar em consideração, lembre desses pontos. Se puder anotar, até anota, tá certo? Eu acho isso importante. Bom, primeiro ponto, eu vou ler e vou dar uma explicação, certo? Primeiro ponto importante. Para quê, né? Lembrando que é para você, algumas recomendações práticas para atender a este princípio. O princípio de você passar o ensino mistando e trabalhando a questão prática e a questão do conhecimento teórico, certo? Ponto. Estabelecer sistematicamente vínculos entre os conteúdos escolares, as experiências e os problemas da vida prática. Você tem 3 coisas. Você tem o momento do conhecimento escolar, você tem esse conhecimento escolar se transformando em uma espécie de
experiência, tá? E é isso que é legal. Vamos colocar nessa ordem legal, ó. Conhecimento escolar, vamos pensar em uma coisa mais teórica, o professor explicando, escrevendo na lousa. Vamos ler o texto tal. Isso tem a experiência. Então, você, por exemplo, o professor está falando de uma questão física. Você está aprendendo sobre movimento uniforme lá na física. Porque você empurra, aí você joga, aí é movimento contínuo, blá blá blá. Aí a experiência que você começa a conectar com a vida real. E você tem, então, a chegada do problema, tá certo? Da vida prática. Então, galera, como nós vamos descer esse sofá pelo prédio? Como nós vamos descer por essa escada na casa? A ideia é que a tua capacidade seja de calcular aquela possibilidade. E a aula que você teve sobre movimento, peso, estrutura, pressão, espaço, velocidade, te ajuda a você pensar uma logística, uma ideia de lógica. Pensar, não, peraí, se a gente colocar isso aqui, se a gente amarrar uma corda lá e descer o sofá assim, mas coloca uma tábua por baixo, ele vai vir escorregando, sem muito peso, segura de lá, então assim dá, ó, pensei no negócio aqui. Olha só que louco um conhecimento sobre física, que veio te dando uma reflexão ali no nível de experiência, que veio então bater nos problemas da vida, que veio funcionar para te ajudar nos problemas da vida no nível prático. E esse é o caminho que o ensino teórico prático faz, de lá para cá, de cá para lá, certo? Segundo ponto, exigir, esse aqui é sensacional, exigir dos alunos que fundamentem com o conhecimento sistematizado aquilo que realizaram na prática. Então, sabe aquele aluno que vem com conhecimento e você fala, tá, mas você tirou isso da onde? Me explica isso daí cientificamente, por exemplo, né? Detalha melhor isso. Então, principalmente o adolescente, o indivíduo vai ter dois momentos disso. A criança, quando está na fase do porquê, né? Lá com seus 4 anos, 5 anos, começa a vir um raciocínio lógico mais estruturado. E a criança começa, por quê? E é uma fase onde você vai ter que dar para ela uma explicação um pouco mais elaborada, um pouco mais pontual. Depois é o contrário, né? O adolescente na fase da adolescência, começa a ter que construir um conhecimento mais sólido. Isso faz parte da sua maturidade. E ele é cobrado por dar uma postura o quê? Mais científica, mais sólida, mais estruturada. Então agora é dele devolver para a sociedade o que a sociedade te deu. A sociedade está te dando a capacidade de pensar, você tem que devolver então a resposta das perguntas. Então quando existe uma pergunta, o adolescente tem que elaborar uma resposta. Então é interessante. Aqui, ó, 3 exemplos, né? E você pode até usar isso aí nas suas aulas, é bem interessante, ou com seus parentezinhos aí, né? Por exemplo, né? Questões que geram essa dinâmica de você cobrar, olha aqui, de você exigir dos alunos que eles fundamentem, dá o fundamento no conhecimento sistematizado, num sistema, explique, uma explicação organizada daquilo que você está me falando no mundo prático, né? Me explica. Por exemplo, como a pipa consegue voar? Como o pipa consegue voar? Como é que o pipa fica no ar? Porque tá todo mundo lá, ó, só despicando aqui. Mas e aí? Como é que ele tá lá em cima? Veja comigo. Pegou a linha, o pipa subiu. Lógico que eu não vou responder isso agora, gente, é um exemplo. Tira a linha dele e joga o pipa. Por que quando você joga ele não voa igual um pipa que tá com a linha? E aí? Olha só, você tá mexendo na cabeça da pessoa para ela olhar o mundo prático e falar, é verdade. Eu tô falando para você que tava um vento bom e aí no vento, quando o vento tá assim, ele sobe. Mas qual é o resto da explicação? Olha que louco. Isso é muito interessante. Então são perguntas que é você exigir do fulaninho um retorno mais elaborado. Isso é importantíssimo, inclusive para ele, né? Do qual é mais interessado em absorver o conhecimento. Por que a tinta de cabelo não sai no banho? Chega pra mulherada aí, que pinta bastante cabelo. Por que sua tinta de cabelo não sai no banho? E você passa a mão, esfrega. E aí? Elas, porque gruda. Fala, mas gruda como? O guache sai. Por que essa tinta não sai? Pesquisa aí. Aí vão lá,
que tem poros no cabelo, blá blá blá, químico. Toda uma ciência. Por que a caneta, por que a caneta sai da pele, você risca, passou uma buchinha, saiu, e a tatuagem não? Pô, tatuagem é um desenho quase com caneta, só que ela fura a pele. Mas por que ela não sai? Você esfrega, ela não sai. E aí o fulaninho vai pesquisar. O que é isso que a gente está vendo aqui? São exercícios dessa mecânica que o José Carlos Libânio está mostrando para a gente. Que é você exigir do aluno que ele fundamente o seu conhecimento de forma prática e sistematizada, certo? Terceira ferramenta do José Carlos Libânio: mostrar como os conhecimentos de hoje são resultado da experiência das gerações anteriores em atender necessidades práticas da humanidade e como servem para criar novos conhecimentos para novos problemas. Isso aqui é importantíssimo. Se você entendeu, olha, isso que a gente faz hoje chegou até aqui por quê? Porque antigamente os caras foram evoluindo essa ideia e tecnologia, essa dinâmica, essa mecânica, essa ferramenta. Hoje nós podemos usar assim e vamos evoluir por causa disso, né? Então é mostrar para eles que aquilo não está ali num passe de mágicas, é mostrar possibilidades futuras e mostrar como é que aquilo veio se desenvolvendo e como isso foi extremamente útil de alguma forma para algum ser humano, para a humanidade, para grupos ou indivíduos, de como isso foi importante, como isso chegou até nós de forma diferente, né? Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo interessante. A gente pode pensar na construção de pontes, tá certo? Que começa lá com troncos de árvore e tal, né? Para atravessar pequenos rios e riachos, até se conseguir ver materiais que boiam, até atravessar o rio e conseguir construir uma ponte mais elaborada, conseguir fazer ela suspensa com cordas, e aí conseguir fazer ela com uma estrutura lateral, depois conseguir encaixar no meio do rio uma coluna para segurar a ponte no meio, até chegar hoje, meu amigo, construir pontes que atravessam a cidade do mar. É uma loucura, né? Pontes que embaixo passa metrô, se não me engano, no Japão, né? Passa metrô, em cima carro, ônibus, é uma loucura. Mas como é que isso se desenvolveu? Como é que a dinâmica daquele conhecimento veio se estruturando? Como é que ele está hoje? Então essas são 3 mecânicas que você vai trabalhar a ideia de como é que o conhecimento chegou à prática, ou como é que a prática encheu essa teoria, esse conhecimento, certo? Até porque na história nós temos 2 movimentos, isso é muito legal de você saber. Com pontuação final, já vou te passar isso que é muito legal. Na história, tem um movimento onde nasce primeiro a prática, depois a teoria, né? Muitas coisas no momento primitivo não tinha teorias elaboradas ou classificadas ou construídas. Tinha a dinâmica da tentativa e erro. O que é a tentativa e erro? É a dinâmica prática das coisas, né? Eu vou jogar isso aqui, quebrou? Não. Quebrou? Não. Deixa eu jogar aquele ali. Então isso daqui é mais duro que a pedra. O que é isso, né? Que eu joguei um monte de coisa em cima e não quebrou. É um material mais forte. Bate um com o outro, pum, não quebrou. Nossa, o que é isso, né? É um material mais refinado. Será que dá para cortar? E aí, olha só, você está fazendo toda uma prática no teste brabo de braço para descobrir que aquilo talvez é um pedaço de metal. E você depois vai descobrir 1.300 anos depois como é que você extrai ou transforma isso de algum lugar. Então, tem toda uma prática, depois vai vir surgindo teorias, certo? E tem teorias que vão surgir antes da prática, tá? Da mesma forma. Tem coisas que vão surgir juntas, né? Que a teoria vai acontecendo junto com a prática, junto com a construção do conhecimento, e os dois, a teoria e a prática, vão andando junto. Então isso é importante entender, que a própria história mostra pra gente quando que a teoria é maior que a prática, quando que a prática é maior que a teoria, tá certo? E quando que esses dois estão andando entrelaçados. Esses 3 pontos é para você entender e pensar suas formas de ministrar o seu conteúdo, tá? É isso aí, então, espero que você tenha curtido e gostado. O vídeo ficou longo, mas tá cheio de conteúdo. Se você pegar esses pontos e anotar com tudo que você entendeu, vai ser top. E lógico que na playlist aqui tem vídeos resumo, para depois que você entendeu tudo, o resumo serve para você lembrar dos detalhes mais importantes, certo? Tamo junto, então, valeu, até o próximo vídeo, se inscreve. Chegou até o final, você é top, hein? Escreve assim, didática.
Se você escrever didática, eu sei que você chegou até o final, e quem chega até o final é a pessoa que absorveu o conteúdo inteiro. Parabéns para você. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Compartilha na tua sala lá. E se compartilhou, também deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.